Pessoal, vamos retomar então? Agora eu queria ouvir... deixa eu liberar aqui. Gente, agora a última parte... Sério, tá chegando aluno ainda, né? Agora a última parte da aula, né? Agora a gente, depois dessa parte, a gente encerra a aula. Então eu queria ouvir mais dos alunos, né? O Gabriel me mandou a síntese, mandou, Gabriel? Vocês podem responder no chat também. Quem tiver sem microfone, fica à vontade e escreve no chat. O Gabriel, acho que eu li a síntese dele, me enviou, aí mandou. É Caxias, tá vendo? Aluno Caxias, vai tirar 10. Né? Daniel, você quer colocar alguma dúvida, trazer algum ponto que você quer que a gente explore? Ou algum exemplo, hein, gente? Às vezes, os exemplos, estudo de caso, né, por exemplo, o João falou do Rio, né? Falou do Rio, como que existe muita literatura, eu tenho uns livros aqui atrás sobre turismo, cidade, arquitetura, urbanismo e turismo. Né? Então, como que essas revitalizações dos centros históricos, né? Tem um livro aqui que fala muito do Nordeste, né? Que o Nordeste, as cidades do Nordeste receberam muito dinheiro. Deixa eu ver só o que o Gabriel e o Daniel escreveu. E professor, no momento não tem nenhuma dúvida. Ok. Então tem muito estudo sobre revitalização dos centros históricos das cidades do Nordeste, né, com financiamento público. Né? Então essa é uma discussão, né, que passa pelo turismo de massa. Então é o caso do Rio, por exemplo. Né? O Rio, vocês conhecem o Museu do Amanhã, né? Pelo menos já viram foto, né, lá no Rio, construído por aquele arquiteto famoso, né, que tem muitas obras na Espanha, chama Calatrava, não sei o primeiro nome dele, Santiago Calatrava, eu acho. Então você teve uma revitalização da zona portuária do Rio, você teve esse Museu do Amanhã, né, com financiamento público e privado, Santander e Montenegro, a prefeitura também gastou milhões de reais com o museu, você teve a construção do oceanário, né, agora você tem uma London Eye lá, você tem uma roda gigante, grande na zona portuária do Rio, então você teve muito investimento público e privado, principalmente público, do governo, dinheiro público da prefeitura, do governo do estado e do governo federal. Acho que foi na época do pré-Olimpíada, né, assim, período da Olimpíada, da Copa do Mundo. O que veio primeiro, a Olimpíada ou a Copa do Mundo? Agora eu esqueci. A Copa foi em 2014 e a Olimpíada 2016, é isso? A Luísa está escrevendo aqui, ó. Pode falar, Luísa. Eu queria saber um pouco sobre o turismo de massa, que eu não sei se eu não entendi direito no texto ou se eu não li realmente e interpretei da forma correta, mas eles comentavam um pouco sobre quebrar essa questão da quantidade de pessoas, né? Mas aí eu posso considerar também o turismo de massa como essa manipulação da mídia, porque querendo ou não, quando a gente pesquisa um dado, mesmo que eu vá sozinha, esse dado veio para mim no Google de acordo com muitas pessoas pesquisando esse mesmo lugar, esse mesmo destino, esse mesmo hotel. Aí eu queria saber se isso também se encaixa um pouco. Mesmo eu indo sozinha para esse lugar, são várias pessoas que pesquisam sobre. Sim. Na verdade, a indústria cultural, né? A sua pergunta é, a indústria cultural, ela é capaz de criar desejos, né? De criar, de construir um destino turístico. Né? Vamos pensar assim, vamos pensar num destino turístico do nada. Vamos imaginar que os cassinos voltem no Brasil. Vamos pegar um exemplo hipotético, que é interessante. Né? Então existe uma lei da década de 40, eu acho, antes do Getúlio, não sei, o pós-Getúlio, que proibiu o cassino no Brasil. Né? Que é uma lei moralista, né? Sem sentido. Né? E a gente joga, as pessoas jogam na loteria federal, né, e etc. Joga o jogo do bicho, né? Apostar em inglês, vocês já viram as casas de aposta na Inglaterra? Em inglês aposta até a mãe, cara. O dia que sua mãe vai morrer, o dia 12 de agosto, o dia 13, eles apostam tudo. Né? Então apostar é uma coisa que faz parte do nosso desejo. Né? A gente gosta de arriscar. Aposta tem a ver com arriscar. Né? Eu jogo R$4 na Mega Sena com o desejo de ganhar a Mega da Virada, que é 300 milhões. É ingênuo, né? Mas é gostoso, né? Todo ano eu jogo, tá, gente? Nunca ganho. Mas é gostoso, aquela bobagem, a expectativa e tal.
Aí você começa a falar o que você vai fazer, né? Ah, eu vou viajar o mundo inteiro, né? Fazer igual o Alisson. Vou comprar as bobajadas. Consumista, né? Vem aquele consumista dentro da gente. Mas então, existe uma legislação federal, da década de 30 ou 40, não sei, que proibiu o cassino no Brasil. Então vamos imaginar que o cassino volte. Vamos imaginar que o governo atual, ou o próximo governo, né, fala assim, vamos legalizar o jogo, porque o jogo já existe, as pessoas jogam. Você já viu aquele Sykes? Aí, ó, o Adson já ganhou em algum ano aí, ó. O Adson ganhou na Mega da Virada, né? Então, vocês sabem que tem um monte de site de jogo, né? Sabe, eles até patrocinam uns times de futebol, vocês já viram isso? Uns sites ingleses, americanos, eu não sei, eu nunca joguei. Então, o brasileiro joga a rodo, joga o jogo do bicho, joga na Mega Sena, ou seja, as pessoas gastam dinheiro. Chama jogo de azar. Por que é jogo de azar? Porque a chance está tudo contra você. A chance de você ganhar é zero. Então vamos imaginar que os cassinos voltem, né? Então, o que a indústria cultural vai fazer? Hein, gente? Vocês conhecem alguma cidade que a economia e o turismo giravam em torno de cassinos? Vocês conhecem? Eu conheço Petrópolis. Eu fui no Quitandinhas, né? O Quitandinha era um cassino gigantesco e tal. Aqui em Belo Horizonte mesmo, a antiga Casa do Baile era um cassino. Não, Então, professor, é o museu que era o cassino. não é Casa do Baile, não, é um museu. Não. Aí, Na tá casa do vendo? baile era uma casa de baile mesmo. Foi mal, tá vendo? Então, o Museu de Arte Moderna, né? O Museu de Arte da Pampulha, isso. Então, como que a indústria cultural vai criar um fluxo turístico, né, para o Quitandinha, em Petrópolis? Ou, imagina um outro lugar, um cassino, vai ter um puta cassino Las Vegas brasileira. Vamos imaginar que o governo federal quer fazer uma Las Vegas brasileira, quer investir numa cidade litorânea e fazer sei lá. Então, a indústria cultural vai criar, né, vai associar um monte de desejo que a gente tem ao cassino, ao jogo, não vai? Colocar mulheres atraentes, homens bonitos, sarados, mulheres bonitas, gostosas. Vai colocar muita bebida, muita comida, vai colocar hotéis luxuosos, né? Vai vir um hotel de Dubai para cá, vai vir um hotel de Mônaco, né? Mônaco tem muito jogo também, no Mediterrâneo, na Europa. Então, vai de repente todo mundo, o João, o Alisson, o pastor lá, o dono da igreja evangélica e tal, todo mundo vai querer jogar, né? O bispo, né? O senador, o político, o filho do Bolsonaro, todo mundo vai querer jogar. Então, a indústria vai criar essa demanda turística, né? Vai ter um destino novo. Eu nunca viajei, eu nunca fui para o Uruguai. Eu sei que o Uruguai tem, a Argentina tem jogo, né? Então, a indústria é capaz de fazer isso. Aí vai associar o cassino, aí vai ter um cassino responsável, né? Joga, mas não vem com sua casa, né? Não deixa sua filha, não deixa sua mulher, não perca tudo. Então vai ter todo aquele discurso politicamente correto, né? De que o jogo não é para você perder tudo, o jogo é só uma brincadeira e tal. Então, a indústria, Luísa, ela vai construir um destino novo pra gente. O brasileiro nunca viajou para jogar, agora vai jogar. Né? A mesma coisa a gente pode dar outros exemplos, né? Campo Fernando de Noronha, né? Que de repente Fernando de Noronha vira um destino turístico muito importante. Eu não sei em que período não. Se foi na década de 80, eu não lembro, não sei. A gente tem que pegar um estudo de caso bonito lá no Mato Grosso, né? Ah, é um destino ecologicamente correto, né? Que o Estado, o mercado turístico, né? As empresas e o Estado vão preservar, você vai fazer um turismo responsável, né? Então, a indústria cultural, né, a indústria de entretenimento vai construir esse destino turístico. E as pessoas vão ser atraídas por ele. Né? Isso não quer dizer que o indivíduo, que o turista é alienado. Mas qual que é a sua pergunta mesmo, Luísa? Qual que é a sua questão? Eu esqueci, tá vendo? Eu falo tanto. Se vocês não falarem, vocês têm que trazer as dúvidas de vocês. Hein, Luísa? Foi... Calma, eu vou reformular também, que agora eu confundi. Se essa manipulação, mesmo se eu for sozinha, vai ser considerado um turismo de massa, já que todo mundo está indo para o mesmo destino. Mas aí, vamos supor, eu fui em março, tá todo mundo indo em novembro. Só que é um destino muito procurado. E aí aparece, se eu pesquisar no Google, por exemplo, vai aparecer ele. E aí para as outras pessoas também. Entendi. Aí eu queria saber se é o turismo de massa também. Então para responder sua pergunta, Luísa, a gente tem que responder uma pergunta prévia, anterior, né? Como definir turismo de massa? E eu vou fazer a pergunta para vocês, né? Como que a gente define
do ponto de vista das ciências sociais, né, da sociologia, turismo de massa. Todo turismo é turismo de massa? Vamos imaginar que o Alisson ele falou que foi para um lugar que não tem turista, que é o Irã, né? Por que lá não tem turismo de massa, Alisson? Você acha que é por uma razão arbitrária, espontânea? Não, não tem turismo de massa porque existe muitas barreiras, né? Barreira política, barreira ideológica, barreira econômica, barreira religiosa. Né? Não existe turismo de massa. Ele falou que ele foi para o Irã e não viu ninguém lá, não viu nenhum brasileiro lá, nenhum mineirinho lá perdido. Não existe turismo de massa é porque existem muitas razões estruturais para isso. Então, e o que é turismo de massa? Vamos pensar aqui numa definição. É o fluxo turístico, ou seja, se você tem um fluxo, aí a gente pode fazer um corte, né? Um fluxo, sei lá, vamos pegar as cidades europeias, né? 1 milhão de turistas por ano, 2 milhões de turistas por ano, né? Que vão lá conhecer o mesmo circuito, o mesmo roteiro, né? O mesmo circuito que as pessoas vão. Então, como definir turismo de massa? Todo turismo é turismo de massa? Eu estou perguntando, gente, precisa responder. Não é uma pergunta retórica, não. Agora, como que a gente pode definir turismo de massa? Para responder a Luísa. Eu Eles acho que é. Pode falar. Eu acho que o turismo de massa, ele não tem a ver com o local que você está indo. É a sua experiência nele. Tipo, você pode ir para, sei lá, Paris e ter uma experiência 100% autêntica, sabe? E não é o local, é tipo a sua experiência, a sua troca com a comunidade, a sua troca com o ambiente. Entendi. Então, mas como que a gente define? O seu ponto é importante, Luciana. Você está chamando atenção. Mas ainda não está claro. Como que você define, então? É o tempo? É como que o turista. Se o turista tem autonomia no território? É isso? Se o turista tem tempo livre? Se ele pode. Se ele tem margem? Se ele tem, né, se ele tem autonomia em relação ao tempo que ele fica no território? Tem autonomia em relação aos lugares que ele visita? É isso? Eu acho que é. Não tempo para ficar, né? Eu acho que é em relação a, por exemplo, lá em Paris, tem agora a Torre Eiffel, tá reformando, tá tudo reformando para as Olimpíadas daqui 3 anos. E aí as estruturas estão todas feias, elas não estão bonitas, elas estão todas com aqueles andaimes e tal. Tá em reforma, né? Tem Manutenção. reforma. E aí a prefeitura colocou lá uns painéis para tirar foto. E aí eu tava vendo aquela página Perrengue Chique no Instagram, ela é ótima. E aí tem vários, tipo assim, uma fila enorme para tirar uma foto num painel que nem é de verdade, sabe? É só um tapume. É só um tapume para esconder a reforma da Torre Eiffel, é isso? E aí tem uma fila enorme para as pessoas tirarem foto lá, a foto realmente fica bonita. Mas aí você pode, em vez de ficar horas numa fila, todo mundo vai, sei lá, tentar conhecer a cidade mesmo, tipo, lugares fora dos roteiros, fora do que aquilo que eles vendem. Entendi. Tipo, sei lá, você vai numa loja, igual o João falou, que ele só vai indicar o barzinho Copo sujo. copo sujo dele para quem se aproximar dele, assim, né? Então eu acho que é essa interação, você se aproximar das pessoas que são de lá e conhecer lugares que são fora desse roteiro. São fora do roteiro. Desse roteiro rígido, né? Que é a Torre Eiffel, o Louvre, e etc. Né? Vamos pensar que tem 4 lugares que concentram um fluxo turístico em Paris, né? Entendi. Sim. Ok, Luísa, quem ia falar? Não era eu mesmo, porque eu acho que o turismo em massa é justamente essa concentração dos pontos turísticos, né, das pessoas, dessa questão do status, de eu vou tirar foto nesse lugar, de você justamente não aprofundar na cultura local, não tentar buscar outros lugares para conhecer, não se conectar, né, com as pessoas e com o lugar realmente. Eu acho que o turismo em massa é mais isso que eles querem vender, do Louvre, da Torre Eiffel, desses pontos que todo mundo realmente quer ir para
postar e aí incentivar mais pessoas ainda a ir, porque a gente tem essa necessidade atualmente de status um pouco, né? De, poxa, eu fui para esse lugar, eu tirei foto nesse lugar. Por isso que tem filas enormes para ir nesse painel e as pessoas não têm tanta vontade de ir pro centro, né? Tipo, pro centro, assim, né? Adentrar a cidade. Outros bairros, né? Sair daquele roteiro rígido, né? Isso. Entendi. Quem mais, gente? Pode falar. Mas é aquilo, né? Eu entendi que as colegas falaram, e tem isso também, acredito. Mas eu acho que o destino é de massa, né? Por exemplo, quem não gostaria de ir lá para o Egito, igual eu falei? Quem que não gostaria de conhecer as pirâmides do Egito? É um marco na história da humanidade. É. A Torre Eiffel é um marco na história da humanidade, né? Aqui no Brasil a gente tem o Cristo Redentor, é um marco na história da sociedade. Quer dizer que você é obrigado a consumir isso? Não. Né? Não sei se é em Paris, né? Na França tem onde Napoleão está enterrado. Em Né? Paris, pertinho da torre. Então, É, tem pessoas que vêm. Então, tem pessoas que vêm aqui para Minas Gerais, igual o meu sogro falou. O que tem para fazer em Belo Horizonte? Não tem nada. Pô, você vai ver, tem o circuito da Praça da Liberdade. Nunca tinha ido, minha mulher nunca tinha ido. E tá lá toda a história, né? Das Minas Gerais, não sei o quê. Rio de Janeiro eu fui com os colegas uma vez, e o que eles queriam ir no Rio de Janeiro? Copacabana, praia, Ipanema e balada. Eu acordei um dia cedo e fui no museu lá do Forte do Copacabana. Descobri que a bandeira do Vasco da Gama, do Vascão, a Cruz de Malta foi uma das primeiras bandeiras do Brasil, né? Então, assim, coisas interessantes que vai de você, pessoa, consumir, né? É legal que no segundo texto, a Luciane falou, aí eu estava olhando no segundo texto, tem as tipologias turísticas, né? Tipologia dos turistas, né? sim, Turismo de massa organizado, turismo de massa individual, os exploradores e os alternativos, né? Que tem essa tipologia que eu estava lendo ali no texto. E é bem interessante, vai disso, né? O destino é de massa, mas também tem o turista de massa, que ele quer consumir aquilo que ele vê na TV, né? Que é o que a Luísa falou, né? A indústria da mídia propaga aquilo e você acaba desejando ver aquilo, né? sim. A indústria cultural, sem dúvida. Aqui eu vou ler o que o vídeo escreveu aqui no chat. Escritura de massa tem como característica provocar algum impacto para o destino, né, pela concentração de pessoas visitando, seja ele ambiental, econômico ou para os moradores locais. Então esse atributo, essa característica é interessante para definir o turismo de massa. Né? Então o turismo de massa é aquele fluxo turístico, aquele que gera um impacto na dinâmica do território, na dinâmica da população. Né? Então essa é uma definição interessante. Né? Não é um indivíduo sozinho, né? Um indivíduo pode ir na Torre Eiffel, pode ir num bairro diferente, ou seja, mas aquele fluxo, a magnitude daquele fluxo. Né? A gente está falando da ordem de milhões de turistas, né? No caso das cidades europeias. Ou o Campos do Jordão, que quadruplica a população. Né? O Campos do Jordão, na alta temporada, que é o festival de inverno, a população de turistas é 4 vezes maior que a população local, não é isso? E a mesma coisa acontece em cidades, por causa da sazonalidade, né, de feriado, carnaval, que a população também triplica. Né? Aqui em Belo Horizonte veio quase o dobro da população, recebeu 4 milhões de visitantes. Né? Então, esse atributo, essa característica do impacto é interessante também, para definir o turismo de massa. E qual é o impacto que a gente está falando? Né? E como mensurar esse impacto? Né? Então isso é interessante. E para isso tem que ter, obviamente, política pública, né? Para fazer a gestão, né? Para fazer a regulação desse fluxo turístico. Né? Então quando as pessoas vêm para o carnaval, se não tiver SAMU, se não tiver guarda municipal, se não tiver PM, se não tiver orientação, as pessoas vão passar mal, é igual as festas lá em Ouro Preto, né, na Sodoma e Gomorra lá em Ouro Preto, nas repúblicas. As pessoas vão morrer de coma alcoólico, né, ou seja, as pessoas vão depredar o patrimônio histórico de Belo Horizonte, né, vão fazer xixi em todas as casas, né, se não tiver banheiro químico, se a prefeitura municipal não gastar com isso, as pessoas vão destruir a casa, a porta da casa das pessoas, ou seja, então esse impacto é um
é um indicador interessante para classificar, compreender o turismo de massa, né? Achei interessante. E vocês? Quem mais, gente, quer falar? Júlia, Lisle. Pode escrever no chat, gente. Se estiverem sem microfone. Eu vou fazer igual o professor de primário, viu, gente? Eu vou dar ponto para quem falar. Vou dar 2 pontinhos para quem falar. Tá vendo? O João já ganhou, a Luciana já ganhou, a Luísa também, o Alisson, né? Ô, Júlia, pode falar. Mais 2 para abrir a câmera, mais 2. Isso, vou fazer igual o professor de primário, pô. A Lisle fala, eu falei na outra aula que tem um documentário sobre Veneza e o turismo de massa, não sei se viu, não vi. A Júlia escreveu kkkk, isso não dá ponto, viu, Júlia? Isso aí você vai perder, vou te tirar 3 pontos, menos 3 pontos. Kkkk não é comentário, né? Tô sem o que falar. Aí ela escreveu de novo, kkkk, então vai perder 10 pontos agora. Mas daqui a pouco ela vai ser reprovada sem fazer avaliação, coitada. Gabriele, quer trazer algum ponto, algum exemplo, né? Só que eu fiquei um pouco confusa com... Ai, eu não lembro o nome da menina. Que ela falou de experiência. Aí eu fiquei confusa. Então, se eu não tiver uma experiência boa, não vai ser considerado turismo de massa? Então, eu acho que você está falando da Luciana, do exemplo da Luciana, não é isso? Isso. Então, eu acho que a Luciana falou o seguinte, porque ela ajudou a gente a entender o turismo de massa, dizendo que não é turismo de massa. Então, ela foi pela negativa, né? Ela falou assim, olha, se você vai para Paris ou para qualquer outra cidade que é um destino turístico consolidado, né, mundialmente, há uma demanda turística mundial para esses destinos, né? Paris, Nova York, Rio, etc. Então, se você vai para esse destino e se você consegue sair daquele roteiro rígido que normalmente o fluxo turístico está presente, né? A Torre Eiffel, o Louvre, o Hospital dos Inválidos, lá onde está o túmulo do Napoleão, e etc., você tem uma experiência que está fora do turismo de massa. Eu acho que é isso que a Luciana disse, não é, Luciana? Não, assim, eu acho importante também ressaltar que o turismo de massa não é uma coisa negativa. Você vai para Paris, você vai na Torre Eiffel, você vai no Louvre, é uma experiência positiva, claro. É uma coisa boa. O que eu falei é exatamente isso. Acho que ela entendeu que eu disse que o turismo de massa é uma coisa ruim. O turismo de massa é uma coisa ruim socialmente falando. Não. Mas não é também ruim. Ele tem os seus lados negativos, mas sociais e também particulares pela experiência pessoal da pessoa. Mas o que eu quis dizer é exatamente isso que você explicou mesmo, que para você se você quer viajar para um lugar que é massificado, mas não quer ter uma experiência massificada, você pode fazer isso, entendeu? Você não precisa ir para Paris e fazer o que todo mundo faz. Você pode ir para Paris e fazer coisas diferentes, entendeu? Você pode sair do caminho do turismo de massa, mas ambas experiências podem ser positivas e negativas, né? É uma coisa ruim. Entendi. Mas isso é ponto pacífico, viu, gente? A gente não está aqui para criar estereótipo, né? Falar, o turismo de massa, ele é alienante, ele é só consumista. A ideia é que a gente fugir desses estereótipos, né? Não ser maniqueísta, né? A Luciana tem razão. Então isso aqui é ponto pacífico. Se alguém escrever no trabalho que turismo de massa demonizar o turismo de massa, vai tirar 0, viu, gente? Eu estou dando uma dica para vocês. Mas qual que é a sua dúvida, Gabriele? Você quer falar mais? É que minha dúvida era tipo, eu achei que ela tinha relacionado que a experiência era o que mais contava para ser turismo de massa. Aí eu fiquei confusa com isso. Entendi. Mas agora tá claro? Sim. Ah, então tá bom. Quem mais, gente? Karina. Cadê? Karina. Cadê? Eu tenho também outra dúvida. Ah, pode falar então. Pode falar. No primeiro texto falava que tinha diferença entre entre aspas, simples turista e o turista cultural. Que o turista cultural buscava comprar coisas e saía da rota que ele ia para comprar alguma coisa. Eu achei que era o contrário. Pra comprar? Tá falando comprar?
Aham. Porque a ideia é que o turista cultural busca uma imersão, né? Em conhecer a história, conhecer as características que formaram aquele território, né? Ou aquele lugar que ele está visitando, né? Depois você me manda no grupo, né, do WhatsApp, a página para eu ler, né? A página específica para eu ver, ok? Ok. Aqui a Luísa escreveu aqui, ó. Se a gente demonizar o turismo de massa, o áudio cortou, o professor aí não entendi. Então a ideia é não demonizar, Luísa. Não é se a gente demonizar, não. Não pode demonizar. A gente não pode ter uma leitura maniqueísta, uma leitura superficial, ok? Se você demonizar, você vai tirar 0. Eu tava brincando, tá bom? Então, Daniel, tem algum ponto que você quer explorar? Júlia, Liz, o Diogo. Então, a gente tem a minha pergunta, né, que vocês não responderam, né? Aluno adora não responder pergunta, né? Como definir turismo de massa? Então, o Ovidio trouxe um indicador interessante. Olha, turismo de massa ele gera algum impacto no território, no destino, ponto. Aí a gente tem que qualificar. O que é esse impacto? Né? É poluição, é degradação ambiental, consumo, né, de produto chinês, de produto souvenir, né? Ele tem impacto, por exemplo, em Barcelona, por exemplo, uma das maiores reivindicações das associações de bairro é para controlar, para colocar um teto, um limite no Airbnb. Né? Se depender do Airbnb, e se depender dos moradores, dos proprietários de imóveis de Barcelona, todos os imóveis vão ser para turista. Você vai alugar só para turista, porque aí você ganha muito. Então, em vez de você ganhar 700 euros por mês, se você alugar para moradia, para estudante, porque Barcelona também é uma cidade universitária, tem muitos estudantes. Os estudantes moram em república, eles dividem, né, o apartamento, dividem quarto, né. Então o proprietário vai ganhar 700 reais por mês com aluguel para moradia. Vai fazer um contrato longo, de 36 meses e tal. 4 anos, 3 anos e tal. Se ele alugar por temporada para turista, ele vai ganhar 3.000 euros por mês. Né? Então uma das principais reivindicações dos moradores de Barcelona é aprovar uma lei municipal para colocar um limite de 30%. Né? Mesmo assim, esses imóveis têm que ter um rodízio. Né? Então, se você vai colocar o seu imóvel para temporada, para turista, depois de 2 anos você tem que colocar ele para fazer um contrato para moradia. Porque isso tem um impacto enorme no custo de vida e no acesso à moradia para a população jovem que vive em Barcelona. Elas precisam alugar para morar. Elas não podem comprar, claro, não tem dinheiro, porque eles são estudantes, estão fazendo curso, né, nas universidades. Né? Então, esse é um exemplo dentro do que o vídeo falou. Né? Outro exemplo também que a gente pode pensar é como que o turismo de massa afeta não o morador, não o destino, não o território, mas como que ele afeta o turista. Né? Em que medida que os turistas sentem que eles estão tendo uma experiência superficial demais, uma experiência padronizada, uma experiência muito rígida. Né? Ele come só em fast food, ele compra só souvenir da China, né? Só souvenir barato, ele vai só nos mesmos equipamentos culturais que todo mundo vai. Então, em que medida ele está sempre dentro de uma multidão? Né? Então, tem gente que fala que o melhor horário para ir na igreja ou para ir no museu é quando está vazio, não é isso? Porque às vezes quando você está numa multidão vendo uma obra, né, você vai na Mona Lisa. Quando eu fui no Louvre, eu fui ver a Mona Lisa. Aí eu vi a Mona Lisa lá no fundo, né? Lá aquele quadro pequenininho, Mona Lisa um quadro pequeno e tal. Então eu não tive nenhuma experiência, eu não tive como me apropriar, não tive como reparar, não tive como chamar um guia ou pôr aqueles audioguias, porque estava tão cheio, assim, tinha centenas de pessoas, talvez tinha 1000 pessoas na minha frente. Então eu fiquei mais reparando nos japoneses, né? Mais reparando nos turistas, falando mal dos turistas, os turistas esse turista padronizado, e eu era um turista eu era um turista de massa, né? Esse turismo de massa é uma porcaria. Eu também estava fazendo turismo de massa, mas talvez a dinâmica, uma coisa que a Luciana chamou atenção, né? Qual que é a dinâmica, ou seja, a dinâmica tem a ver com autonomia, tem a ver com como que você consegue se apropriar
daquela experiência, né? Seja um equipamento cultural, um museu, seja uma praia, seja uma paisagem, seja... Você consegue ficar lá mais do que meia hora, mais uma hora? Porque na sala da Mona Lisa você não consegue ficar, né? Determinados locais turísticos, determinados territórios turísticos, você está junto com centenas de pessoas. Então talvez você não tenha tempo, talvez as pessoas estejam falando muito, tem muita criança gritando, muito turista na sua frente tirando foto, tirando selfie. Então, Professor, pode falar. certo. Então, assim, mas eu concordo aqui com eu acho que é Diogo, né? O Diogo Rocha. Quando você fala da definição de turismo de massa, para mim a definição mesmo é o ato de você ter muita gente que vai com um objetivo específico. Então, no caso assim, por exemplo, eu quero conhecer, e o pessoal tá falando de Paris, vamos falar de Paris, né? E aí se tornou acessível e muita gente foi para Paris. Então, tipo, todo mundo foi turistar ali, entendeu? Então, teve uma massa de pessoas, uma quantidade de pessoas que foi para lá. Então, assim, em resumo, mas lógico que tem todos esses pontos que você citou, entendeu? Oi, Larissa, você terminou? Aí o Diogo escreveu aqui, né? Porque eu não vi aqui, ó. Eu demonizo e baixo o turismo de massa por causa disso. Acho que isso impede de cada um vivenciar a sua própria experiência, né? Acaba sendo uma experiência coletiva, né? Então, a dinâmica, quando você está num local, num território, né? Quando você está num equipamento cultural, essa dinâmica pode te impedir de se apropriar daquela experiência, né? Então, quando você faz uma visita guiada, sei lá, no Maracanã, então é tudo muito rápido, né? São dezenas de pessoas. Aí você não sente a vontade de perguntar para o guia está com pressa, o guia tem uma logística, sei lá. Então, essa dinâmica de como você usa o seu tempo e usa o espaço é um bom indicador de turismo de massa, né? Que ele tende a limitar, restringir a idiosincrasia, como o Diogo escreveu aqui, né? Então eu quero saber dos escravos mais, né? Quantos escravos trabalharam, né, no último ano de escravidão, ou no auge do período de ouro, do ouro em Ouro Preto? E de onde que esses escravos vieram? Né? De quais países? Né? Qual que é a nacionalidade desses escravos? Né? Aí o guia não tem tempo, ele não sabe, né, explorar mais essa... E aí você vai ter que buscar outra experiência, né? Você toma aquela experiência como uma experiência que se considera limitada, uma experiência mais superficial, mas isso não te impede de buscar conhecer, né, em outros equipamentos culturais, ou com outro guia, ou na internet, ou num livro de história, né, sobre esse tema que te atrai, né? Então, você pode pensar também que o turismo de massa, ele é um primeiro contato com uma cultura, né? Se a gente não quiser se demonizar, né? Se a gente não quiser ser maniqueísta, a gente pode pensar que o turismo de massa, ele permite esse primeiro contato. E que a partir dele o turista, né, ele pode aprofundar, ele pode buscar mais informações, pode buscar se apropriar daquele tema, daquele primeiro contato que ele teve. Essa é uma forma também, né? Hein, professor? O vídeo falando novamente. Pode falar o vídeo. O senhor falou aí um impacto para o turista e eu assim, relembrei uma experiência pessoal que eu tive. Lá em Porto, Portugal, no ano de 2019, eu tive a carteira furtada dentro de uma estação do trem. Aquela estação principal lá de Porto, acho que é Campanha. Acho. Então, quer dizer, eu fiquei pensando aí agora, depois que o senhor falou, que isso é tipo um impacto do turismo de massa, porque se não fosse um local muito procurado, provavelmente não teria um batedor de carteira lá, né, esperando o turista. Então, isso aí é um impacto que o turismo de massa, Barcelona, você vê muito isso, né? Então, assim, o batedor de carteira só está no local porque tem muita gente que foi levado lá pelo turismo de massa, né? Provavelmente, se fosse uma estação no interior, não teria tido esse problema. Tem muitos estudos sobre segurança e turismo, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro criou delegacia específica só para turistas, você sabe, né? No Rio tem as delegacias que falam espanhol, que formularam em espanhol ou em inglês só para turista. Então, tem muitos estudos específicos sobre a segurança do turista. Como que o turista... em Portugal,
quando eu estive em Portugal, eu lembro que tinha escrito assim, pickpocket, né, o batedor de carteira, vocês lembram? Tem escrito assim, Carteirista, né? tem escrito assim em todo lugar, né? Então, se você for um turista muito tranquilo, por isso que é bom ser neurótico, né? O neurótico tem medo de tudo, né? Então, se você for um turista muito à vontade, tal, né? Só tá vendo a paisagem e tal, provavelmente sua carteira vai embora. Vai. Mas aí você tem que procurar a polícia, é chato, porque o turista perde tempo, né? Eu Esse é um fui, tipo. perde e- um tempão danado. É outro Esse, impacto também, porque eu acho que se não tivesse também essa massificação, você seria atendido mais rápido, né? Mas é, seria uma coisa melhor sim, sim. de se resolver. Mas a gente tem que entender. Eu entendi errado, a Gabriela escreveu aqui. Deixa eu ver o que a Gabriela escreveu. Por outro lado, quando pude verificar a natureza das compras realizadas pelos turistas culturais, encontrei fortes referenciais à reprodução de sistemas de aquisição mediado por marcas de luxo e um sistema comparativo que os fazia abandonarem as rotas culturais para se dirigirem a centros comerciais onde os preços seriam mais acessíveis. Aqui está falando que o turismo cultural também está associado com consumo, é isso, né? Consumo de mercadoria, de souvenir, essas coisas, né? É isso, né, Gabriela? Mas em o vídeo, a gente não existe a opção da gente voltar para um tempo, vamos, né, uma era dourada, né, do viajante, da viagem, né, que você podia conhecer um país, um território inexplorado, virgem. Não existe esse tempo mais, né? Então, o turismo ele é cada vez mais massificado mesmo, né? E isso significa democratizar o acesso a experiência da viagem, a experiência turística, conhecer um território novo, né? Então, Verdade. então a gente tem que pensar Faz nesses parte. termos, né, da democratização. Por isso que a minha aula, eu falo o tempo todo da democratização da experiência turística. Então, O ônus do bônus. por isso que o turismo internacional do Brasil é tão pequeno, né? Então, por que é diferente? Por que a França recebe 80 milhões de turistas por ano e o Brasil 6 milhões de turistas estrangeiros, né? A gente está falando de turismo estrangeiro, internacional. Verdade. Por que o México recebe muito mais turistas que o Brasil? Ou, sei lá, outros países, né? E aí, isso tem impacto na população, né? As pessoas, o brasileiro, sair do Brasil é muito custoso, muito caro. Existem muitas barreiras, né? Financeiras, etc. Né? O próprio idioma, né? Ninguém fala português, né? É só Portugal, Angola, Moçambique, ou seja... Né? Então, o brasileiro tem muita dificuldade com o idioma, né? De aprender espanhol, inglês, mandarim, né? Eu não conheço ninguém que fala mandarim. Alguém aqui fala mandarim? Né? Então, e é Mas o caro. turismo internacional que o senhor está falando é o receptivo, né? Receber gente de fora e não mandar gente para fora. E mandar também, né? Mandar e receber, né? Os Estados Unidos, por exemplo, recebe Porque muita eu acho gente que e um dos manda. pontos é justamente isso. Nós somos muito internacionalizados, né? A gente Bra- acha que o de fora é melhor. O brasileiro prefere conhecer a Europa inteira do que conhecer o seu próprio país. Mas por E que aí, você acha que é nossa, isso? não sei, Porque o cultura, a custo. gente é americanizado. Não sei. É, O Pantanal é caro. Eu tô fazendo um orçamento com um colega aqui, é, 5 mil é reais. Ele e a caríssimo. esposa, mas ele paga 5 mil para ir pra Disney. Mas, Mas não paga 5 mil para mas, conhecer o país dele. mas pensa assim, quando eu chego no final do ano, você tem tempo para viajar, porque a gente não eu não viajo quando eu quero, né? Eu trabalho, meu filho estuda, minha mulher trabalha, então eu viajo em julho. Então a gente só viaja na alta temporada, né? Então a alta temporada é uma desgraça, porque é tudo caro. Então quando eu vou fazer orçamento de viagem no final de ano, sabe o que eu faço? Eu não viajo. Porque você vai para qualquer prainha de quinta categoria no Nordeste é 7 mil reais. É absurdo. Então, o custo, essa barreira financeira é um problema para o Brasil mesmo. Porque aqui não tem concorrência de companhia aérea. Aqui não tem trem. Né? Então, aqui tem a TAM, a Gol e a Azul, e agora tem a Itapemirim. Então, na Europa, por exemplo, então, esses determinantes estruturais, né, macroestruturais, da democratização do turismo, é importante vocês explorarem isso. Então, quando você viaja na Europa, quando eu morei na França, por causa do doutorado, eu viajei muito de trem. O trem é muito mais barato, é muito mais acessível, né? O trem é Mas rápido. acho que não é só isso também, não, professor. A gente recebe lá a gente trabalha com turismo, gente de fora, né? Sim, Qual que é o perfil do estrangeiro que vem o mundo inteiro quer conhecer o brasileiro é o sim, primeiro a querer conhecer, sair daqui. sim. Isso é uma realidade.
Mas o turista, o europeu que vem para cá, o americano que vem para cá, é o tipo de turista, eles sempre querem vir para o Brasil, só que a mídia fala muito mal do Brasil, é sempre divulgando a violência do Rio de Janeiro. Eu já tive turista que falou assim, não, eu sou louco para conhecer o Rio de Janeiro, mas eu não vou. Porque a mídia só fala merda do Rio de Janeiro. Mas você sabe que a Nós mídia, mesmos falando a mídia não está questão inventando isso, né? política e A tudo. realidade do Rio de Não tá, Janeiro é não, uma não realidade tá, muito mas complexa. eles dão foco a É, isso. Eles dão foco a isso. Mas é a cidade que mais Na recebe turista, você Copacabana, sabe? Ipanema, você não vê muito. Mas o Rio é a cidade que mais recebe turista no Brasil. Eu acho que é o Rio, né? É uma cidade, eu acho que Salvador também, se eu não me engano. É, uma das. Mas é o perfil do gringo que ele já foi para a África, ele já foi, pelo menos que vai para o Pantanal, né? Já foi para a África, ele já foi para a Austrália, ele já foi para outros lugares, e aí agora eu vou para o Brasil, já conheci outros lugares, agora eu vou para o Brasil. Então a questão econômica do Brasil, que é muito mal falado lá fora, ainda mais agora o Bolsonaro, que é um excelente embaixador, né? É excelente embaixador, né? a própria mídia, o que sai lá fora, é só as coisas ruins. Igual o Pantanal, por exemplo. Fogo no Pantanal, fogo no Pantanal. Fogo esse ano não teve fogo no Pantanal e estão falando de fogo até hoje. Tem turista querendo cancelado, falar, vou adiar porque diz que tá fogo ainda aí, eu não quero ver fogo. Então, assim, merdas atrás de merda, né? Então, a gente recebe muito o gringo quer vir muito para cá, mas a propaganda que nós mesmos fazemos é isso, né? O brasileiro, nós mesmos preferimos ir para fora do que viajar por dentro, internamente, e a mídia eu acho que também não ajuda. Então, eu acho que o poder público tem uma influência muito grande nisso na hora de fazer essa propaganda, né? Que é a indústria do turismo, né? Tem que melhorar a imagem do Brasil lá fora para a gente começar a receber mais gente. Porque senão fica muito lixado, estereotipado, né? Esse ponto é importante que você está chamando atenção, né? Quando a gente vai estudar a turismofobia, que é basicamente nas cidades europeias, uma coisa que chama atenção é como que como que o mercado turístico é concorrido na Europa. Então existe uma concorrência muito grande, né? Entre Amsterdã, Barcelona, Porto, Lisboa, as cidades do Mediterrâneo, né? Ou seja, o fluxo turístico ele tem muitas opções na Europa. Então as cidades competem muito, né? Então você tem muita propaganda, muito marketing, né? Sabe aquele slogan de Amsterdã, né? I am Amsterdã, aquela coisa. Então todas essas jogadas de marketing são feitas para criar esses espaços turísticos, né? Muito turistificados, para tentar concorrer e ganhar das outras cidades. Então você tem cidades na Alemanha, na Holanda, na Itália, na França, que competem entre elas. E aqui no Brasil, esse ponto que você está chamando atenção é importante, João. Aqui no Brasil falta esse investimento em atrair, em mostrar como que o turismo numa cidade ele está associado com outras qualidades. Né? Então você tem transporte, você pode investir, né? em mostrar os atrativos que aquela cidade tem, além daquele atrativo turístico. Né? Você tem gastronomia, você tem o transporte, você tem... É perto da fronteira, de repente você vai né? Quando eu fui em Cuiabá, eu fui dar aula para a polícia, aí a polícia me levou onde tem a entrada de tráfico, ou seja, é só coisa horrível que eu vejo, mas eu fui de helicóptero com a polícia, eu nunca mais ando de helicóptero na minha vida, porque é horrível, porque eles só andam com a porta aberta. Eu achei que eu ia morrer, é horrível aquilo. Então os caras me colocaram lá só para ver a minha cara ficar congelada, né? Então... Eu acho que até tem o governo, acho que algumas partes... Então esse tem que ter investimento, sim. A cultura nossa tem que melhorar. Mas tem que ter muito investimento também em transporte. O Brasil é conhecido como um país continental que o transporte é muito precário. Você tem monopólio no Brasil, né? Monopólio de transporte aéreo, por exemplo, né? Na época da Copa, você lembra que teve uma discussão de fazer um trem-bala, né? Campinas, São Paulo, Rio. Vocês lembram dessa discussão? Esse trem-bala, que eu saiba, até hoje não existe. Né? Então a gente não tem trem no Brasil. Né? Trem é muito barato, muito fácil de viajar. Né? Então você tem que investir, tem que fazer marketing, publicidade dos atrativos. Você tem razão mesmo. Né? Professor, mas eu acho que essa atração também nosso poder europeu, do americano, pelo Brasil, passa muito também pela condição da moeda, né? Para o europeu, para o americano. Sem dúvida, o câmbio. Farra, né? O câmbio. Você chegar aqui com €1, você compra R$7 em mercadoria, né?
É né? uma festa. É uma festa, sem dúvida. O brasileiro, para sair daqui, tem que ser muito rico, não é isso? Você vai levar, se você juntar 1.000 euros, você tem que juntar 6.000, 7.000 reais, né? Não, mas isso agora, professor. Eu sei, mas o câmbio, mas isso que ele está chamando atenção Foi muito bom para o turismo interno por causa disso. A crise no país, antes mesmo da pandemia, foi muito bom para o Brasil nesse sentido. O brasileiro começou a viajar internamente justamente porque ficou caro viajar para fora. Mas o câmbio é fundamental, isso que o vídeo está chamando atenção é fundamental. Né? Para mim é ótimo que eu recebo gorjeta em dólar. Aí é muito bom. Aí você faz uma poupança, em dólar, né? 100 reais, 100 euros lá, 100 dólares, para mim, pô. O seu porquinho só tem dólar, né? Só tem euro, né? Legal. Professor, aproveitando aí o momento, Pode falar. seria a data para entregar essas sínteses aí, né? Eu estou tendo uma certa dificuldade porque o texto, para mim, ele remete muito do que a gente falou aqui em aula, né? Então, mas tem vários pontos que podem ser explorados, né? Vocês são pessoas diferentes, então vocês vão destacar, vocês não vão escrever a mesma coisa, porque ela não fala assim, vou ser repetitivo. Não, você pode explorar pontos específicos, né? Vocês podem trazer questões que você eu acho essa questão mais relevante. Eu acho que mais importante do que a padronização é a democratização, e enfatizar a democratização, né? Vocês têm autonomia para ler, claro, para buscar outros textos também. Vocês não são meu filho, né, tem 15 anos e só quer saber de farra, festa, jogar e tal. Então vocês têm autonomia para buscar textos, buscar artigos, livros, né, para trazer mais discussão para a aula, né? E aí vocês podem me enviar até o dia 15, tá bom para vocês até o dia 15? Esse que é um ponto que eu ia tocar, tá ótimo. Até o dia 15 tá ótimo. Vocês têm que... Vai chegar um ponto que esse calendário está muito apertado, né, gente? Vocês viram, né? Então daqui a pouquinho tem Natal, tem recesso, tem um monte de feriado, né? Então daqui a pouquinho a gente vai ter que correr com as entregas, né? A gente tem que terminar o curso antes do semestre acabar, você sabe, né? Porque senão lascou. Nós temos que terminar o curso antes da próxima pandemia, viu, gente? Tá bom? Porque a gente quer voltar para o presencial. Então vamos terminar rápido, porque o próximo semestre vai ser presencial, viu, João? Você mora em Cuiabá, não é isso? Você mora no interior? Não, eu moro em Belo Horizonte. Você mora em Belo Horizonte. Então, o próximo semestre, eu ia falar para você já começar a arrumar a mudança. Então, quem é do interior aí, de Minas, do interior de São Paulo, quem mora em... Alguém falou que mora em Papagaio, né? Vai ter que fazer a mudança para Belo Horizonte. Porque o próximo semestre, com certeza, se não vier uma epidemia de ebola, e eu acho que não, né? A gente vai ter aula presencial, não é isso? Graças a Deus. Professor, até surgiu no grupo lá, as aulas serão de manhã ou é um curso matutino, integral? Não, tem aula de manhã e de tarde. Pode ter professor que pode dar aula de manhã, porque tem pesquisa, ou tem cargo administrativo, né? Então, os professores têm autonomia, né? Para decidir, só dou aula de manhã. É que na hora de escrever para o curso, eu acho que lá tá lá, matutino. Aí, né? Manhã e tarde. Não necessariamente todos os dias. Depende da sua grade. Se você fizer uma grade com 7 disciplinas, você vai ter aula todo dia, manhã e tarde. Tem alunos que fazem uma grade por semestre mais enxuta, né? Tem aluno que quer fazer 8 disciplinas, né? Aí complica. Aqui, ó, vou ler o que a Gabriela escreveu aqui, ó. Por outro lado, quando podia ficar naturalizado... não, já li isso. Agora a Júlia escreveu. A Júlia vai ganhar 2 pontos, tá, gente? Ela escreveu aqui. E como fazer para ser o ponto fora da curva, né? Acredito que a maioria das agências de viagem tem um roteiro padronizado, né? E às vezes planejar uma viagem, um roteiro sozinho não é viável nem seguro. Sem dúvida, né? Então, o pacote, na verdade, muitas vezes ele possibilita a viagem, né? Você tem grupos de pessoas que se sentem inseguras para viajar, né? Por causa das barreiras culturais, idioma, financeira, né? Ou você vai no grupo, você vai com um guia, o guia te dá mais segurança, né? Então, se você for para um país árabe, um país muçulmano, né? E você pode ser preso, né? Você pode beber. Eu não conheço as regras, claro, eu nunca viajei, mas você pode cometer um crime sem saber, não é isso? Então, a viagem em grupo, pacote, vai cuidar daquele grupo, vai preservar, vai informar, olha, você não pode... Uma mulher, você não pode ir de biquíni para a praia na Arábia Saudita, senão você vai pegar 2 anos de cadeia. Você não pode beber álcool no espaço público, você tem que beber no hotel, né?
o hotel para turista estrangeiro permite que você beba, mas não na rua. Então, esse ponto que a Júlia chamou atenção sem dúvida é relevante, né? Como que o pacote, como que a viagem em grupo, ela, ainda mais para grupos específicos, grupos de idosos, né? Pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, né? Tem limitação de locomoção, né? Então, isso possibilita a viagem, dá mais segurança para as pessoas, né? Então, gente, mais algum ponto, algum exemplo, alguma coisa que vocês querem chamar a atenção sobre o turismo de massa, sobre a democratização, sobre os impactos, quais os impactos, né, que o turismo de massa gera no território, na população local, mas também no turista, também na capacidade que o turista tem de se apropriar daquela experiência, né? Se está congestionado, se tem muito barulho, se tem muita gente, é difícil você atribuir sentido e ter referência daquela experiência, né? Então, cruzeiro, por exemplo, é uma coisa que não é tão comum, né, no Brasil. Então, o cruzeiro desce 4.000 turistas, fica 4 horas na cidade. Então, aquilo, para a população local, é uma horda. Eles chamam, né, a literatura chama isso de horda, de manada. Então, o cruzeiro é super criticado, a experiência de cruzeiro. Então, o cruzeiro passa em várias cidades, em poucos dias, né, vai no Mediterrâneo ali. Barcelona, depois vai para uma cidade da França, depois vai para a Itália, Veneza, depois vai para a Grécia, sei lá. Então, essa experiência turística que eu não conheço, eu nunca viajei de cruzeiro. Se alguém aqui quiser trazer e comentar, né, e problematizar essa experiência, mas eu nunca viajei de cruzeiro. Cruzeiro para mim é só aqui o cruzeiro da série B, que está ótimo, né? 2019, 2020, 21, 22 e vai ficando. Então, a literatura define essa experiência quase de uma forma maniqueísta, né? Então, a experiência do cruzeiro é péssima, para os impactos no território são enormes, né? Então, esse é um tipo de experiência, inclusive, que cidades estão limitando. Como Veneza, por exemplo, está cortando o número de navios, né, de cruzeiros no seu território, né? Então, existem muitos tipos de experiências turísticas e elas permitem maior ou menor autonomia. Acho que essa é uma palavra boa para definir o turismo de massa, né? Então, se você tem autonomia, se você consegue sair do roteiro, se você consegue se apropriar de uma... né, eu quero ficar 2 dias aqui. Ah, mas no pacote é um dia só, ou é menos de um dia, não tem nem pernoite, né? Então, se você tem liberdade, autonomia para mudar o seu roteiro, mudar o seu tempo naquele território, isso pode ser um definidor, né, do que é de você não estar enquadrado num turismo muito rígido, né? Hein, gente? Mais alguma questão? Algum ponto? Algum exemplo vocês querem explorar? Vocês querem encerrar? Então, se vocês tiverem dúvida ao longo da semana, vocês mandam e-mail, mandam WhatsApp, ou para cobrir essas 2 aulas que nós perdemos, né? Nós perdemos a aula do dia 1º e vamos perder a próxima aula, que é feriado. Se vocês tiverem demanda, a gente pode agendar uma conversa fora do horário de aula. Mas isso é demanda de vocês, tá? Vocês têm que se organizar aí para, pessoal, vamos discutir, vamos explorar algum ponto específico, ou vocês podem trazer dúvidas que aparecerem quando vocês estiverem fazendo as sínteses. Ah, não entendi isso, não entendi aquilo, ok? Então nós temos vários canais de comunicação. Pode mandar carta também, eu respondo carta também. Vai demorar 15 dias para eu responder, mas tudo bem, né? Ok? Podemos encerrar? E, gente, vocês podem responder, tá? A Larissa está perguntando, pode mandar a síntese. Você já mandou, Larissa? Pode mandar a síntese que eu leio e te dou um retorno. Aí, então a data é essa. Vocês podem enviar a síntese da aula e dos textos até o dia 15, ok? Então, boa semana para vocês, né? Aproveitem a Semana do Turismo, né? Assistam as palestras,
perguntem, questionem, né? Não precisa ficar passivo não, viu, gente? A aluna adora ver aula, né? Você tem que trazer questões para os palestrantes, interroguem, né? Coloca o cara na saia justa. Vocês têm que ser inquisidores, ok? Trazer questões para a gente pensar. Todo discurso maniqueísta, todo discurso que romantiza, vocês têm que quebrar esses discursos, né? A gente tem que ser mais inteligente do que o senso comum, e além do estereótipo, ok? Então, boa semana para vocês. Valeu, professor. Até mais. Obrigada, professor. Boa semana, viu? Vou mandar um Igualmente. Até lá. Um abraço, então. Até mais. Tchau.